Bom dia, movimento. Paz do Senhor Jesus, amém? Coisa boa. Então vamos para a mensagem. Nós começamos uma série a semana passada. Começamos a falar sobre os 5 movimentos da fé, que é um desdobramento do movimento 2.0, que a gente falou que é um planejamento estratégico para a igreja a curto, médio e longo prazo, não é? De 2 em 2 anos. Então a gente está seguindo esse cronograma e essa série tem a ver já com esse planejamento. Então a gente acredita que nós precisamos elevar a nossa fé, elevar o nosso nível de confiança no Senhor. Então serão 5 domingos, como a gente já falou, 5 movimentos que tem a intencionalidade, que você tenha consciência que esses movimentos da fé faz você ter mais confiança em Deus. Ou seja, trocando em miúdos, para que você seja um crente mais maduro, uma pessoa mais confiante no Senhor Jesus. Tá certo? Nosso intuito é que você cresça na fé e no conhecimento. Então só, mais uma vez, da descrença para a crença, que é um primeiro movimento, depois da crença para a maturidade, depois da maturidade para essa autonomia no reino, né? Você seja um líder, você possa discipular pessoas. Então, tudo isso é uma exegese bíblica, fazer discípulos, treinar discípulos, né? Capacitar os santos e desenvolver líderes. Isso é o que a gente vê na vida não só de Cristo, mas depois Paulo, né, ao longo das cartas, chamando os presbíteros, né, capacitando os santos. Então esse é o nosso dever, como liderança e como crentes mais maduros. A gente tem que ensinar os mais novos a chegar nessa maturidade, intencionalmente, certo? Então, trazendo para os 3 pilares da nossa igreja, o encontro, a conexão e o serviço. Então, para você fixar mesmo, né, todo o movimento, fazendo jus ao nome da igreja. Então essa roda precisa girar, porque quando ela gira, a gente faz discípulos, a gente alcança o não cristão, a gente amadurece os cristãos que já estão na igreja também. Então tudo isso foi pensado para te convidar para essa missão. Então não importa o estágio que você está, você se enquadra. Seja numa orientação a um novo convertido, seja liderando um grupo pequeno, seja no voluntariado, servindo em alguma área, seja discipulando pessoas, seja sendo um evangelista mesmo, de cargo no reino, né, alcançando os de fora e assim por diante. Então é uma convocação, a gente está te chamando para isso. Qual é que é o nosso método de formação espiritual? Está aí. E a gente está chamando isso de mover, para ficar fácil de você guardar, né? Então, os 5 movimentos da fé, aí, como a gente falou, semana passada a gente falou sobre o método de ensino, que deve ser um pilar, porque à medida que você é orientado, que você é capacitado, que você entende o que Cristo fala, o que a palavra de Deus fala, ou seja, por meio de um sermão, de um discipulado, um grupo pequeno, a orientação intencional para que você cresça te aumenta a fé. Então, esse foi o primeiro movimento que a gente falou semana passada, né, sobre a gente ouvir e praticar. E isso tem a ver com a gente permanecer, a nossa fé cresce, né, quando está sobre a rocha, foi o que a gente falou semana passada. Então hoje nós vamos para a letra O, que é a oração e vida devocional, ou seja, a disciplina particular, a disciplina espiritual. E aqui entra jejum, entra doação, entra tudo que tem a ver com algo particular seu, a tua vida relacional com Deus. A oração é só o carro-chefe, certo? Então nós vamos falar disso, então só para seguir, semana que vem de vocação ministerial, depois de encontros providenciais e por último, fechando aí a ideia dos 5 movimentos, resposta de fé às circunstâncias, ok? Para a gente guardar bem, por isso mover, 5 movimentos da fé. Então hoje, o segundo movimento, oração e disciplina particular. Como a fé cresce por meio da oração? Como que a fé cresce por meio da disciplina espiritual? E isso é importante a gente refletir. Por isso, você que trouxe a tua Bíblia, você que tem teu smartphone, Mateus 6, do 5 ao 15. Mateus 6, do 5
ao 15. Leremos juntos Mateus 6, do 5 ao 15. Para você que nos visita, a gente põe na tela também para ajudar. Você que está com o seu celular, na NVT, tá bom? É a versão que a gente usa na igreja. Pastor, que Bíblia que eu compro? Eu não tenho Bíblia. Compre uma Bíblia com a versão nova versão transformadora, tá bom? É a que a gente tem usado na nossa igreja. Mateus 6, a partir do 5. Vamos ler? Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Vamos traduzir. Rede social hoje, tá bom? Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, o confete dos que olham seus likes. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Certo? Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Versículo 8. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Talvez uma parte que a gente precisa enfatizar um pouco mais, né? Há uma condicional. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós buscamos a tua face e nós pedimos que o Senhor possa iluminar o nosso coração, a nossa mente agora, para que nós possamos ouvir a tua voz e que entendamos o que o Senhor quer de nós a partir disso. Que não seja apenas informações, mas que seja a tua voz a persuadir a nossa consciência para que mudemos e sejamos pessoas melhores, crentes melhores, servos melhores. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez nessa manhã. Peço que o Senhor possa tirar de nós, do nosso meio, tudo que possa atrapalhar da tua voz fluir, do teu Espírito agir e falar às nossas mentes e aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O que aconteceria
se você tivesse uma vida de oração constante? Como seria você? Pensa aí. Pensa um pouquinho, como que seria se você orasse todo dia? Orasse mesmo. Orasse mais, orasse intencionalmente. E se eu te dissesse que uma fé admirável é fruto daquilo que ninguém vê? A gente vive um tempo de muita exposição, né? Como eu falei, de likes, de visibilidade, e a gente precisa ser honesto, nem todo mundo sabe lidar com isso, e talvez, nem sei se todo mundo de fato sabe lidar com isso. Porque é algo muito complicado a exposição, e o nosso mundo é, hoje, muito exposto do que era há 10, a 15 anos atrás. Hoje todo mundo está exposto, né? Tanto que uma das maiores preocupações que a gente vê por aí é aquela proteção de dados, né? LGPD e tal, porque por isso que tem muita coisa errada, né? Assim, roubo de dados, muita falcatrua, muito, né, crime cibernético, porque todo mundo está exposto, todo mundo conhece todo mundo consegue saber do outro apenas acessando o Facebook, o Instagram, rede social, e dali dá para se ter muita coisa, golpes, né? Essa semana meu pai mandou uma mensagem de novo, lá, apareceu outro Bruno aqui, porque ele já caiu em um, achou que era eu, há um tempo atrás, fez lá o Pix, lá, perdeu, aí de novo, um outro cara lá com o meu nome, chamou ele lá, eu falei, me liga quando for assim, né? Até chamada de vídeo, porque agora eles estão clonando até voz, né? Então fique esperto aí. Cuidado, até com voz o pessoal está clonando. Então faz chamada de vídeo às vezes para tirar dúvida, liga mesmo, cria um código, enfim. Só para tudo isso são frutos dessa grande exposição, né? Tudo isso vai deixando a gente também, onde eu quero chegar, muito vulnerável. E a contrapartida é o secreto. Ou seja, quanto mais exposto eu estou, menos secreto eu sou e estou. E acabo vivendo e vivenciando na minha vida cristã. Então está desbalanceado, está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais exposição eu tenho, significa que menos vida particular eu estou tendo. Isso é para a gente pensar. Toda essa visibilidade nem sempre é boa. Nem sempre é algo intencional que nos leva a alguma coisa como a vendas, por exemplo. Tem gente que quer ter muitos seguidores e quer ter muito engajamento porque vende, né? Trabalha isso dessa forma, eu entendo. Mas a gente tem que tomar cuidado na contrapartida. Como que está isso com relação à minha vida espiritual? Jesus nos leva numa direção oposta. Aqui que está o ponto. Jesus nos leva para um caminho contrário, numa direção oposta, para o secreto, para o quarto, para o silêncio. Para o silêncio. Porque é lá que a fé verdadeira é forjada. E isso, vamos falar a verdade, é muito desafiador hoje em dia. A gente parar tudo para a gente ler uma porção da Escritura. A gente parar um pouquinho para a gente orar no nosso trabalho. A gente parar para orar. Não é desafiador? E aí a gente vai arrumar desculpas diversas. Ah, estou sem tempo. Ah, eu não posso. Ah, eu não sei o quê. E no 1º de maio eu estava conversando com o pastor Ronaldo, da Igreja Betânia, e a gente falava sobre oração, é um amigo querido, e ele comentando, né, sobre uma pessoa que ele conheceu um tempo atrás e tal, fazendo um negócio e coisa e tal. E aí a pessoa era de outra religião. E ela parou a reunião e falou, vocês me dão 10 minutinhos que eu vou sair para relacionar com o meu Deus e daqui a pouco eu volto. E a pessoa deixou lá os clientes sentados na mesa de reunião, foi fazer a sua oração na sua sala e depois voltou e continuou a reunião. Porque era o horário
dela ter aquela prece. Eu acho que a pessoa acho que era muçulmana. Então, parou tudo que estava fazendo para ir lá orar. E aí a gente conversando sobre essa questão de dedicação de pessoas que nem sempre são cristãos. E até fica uma reflexão para nós. E Paulo vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso é um tapa na nossa cara. A gente não deveria admitir uma pessoa que não é cristão ter mais dedicação que a gente. Quando a gente olha, por exemplo, para os espíritas, né, o quanto de caridade eles fazem. Tudo bem, existem questões de motivação que move a fazer. Mas a gente deveria ser pioneiro em tudo. Em ação social, em voluntariado, em contribuição, em oração, em cuidado com o próximo, não é? Em respeito, em ser um bom cidadão, um bom pagador. Desde as coisas mais ordinárias até as mais extraordinárias e as espirituais. Nós deveríamos ser o exemplo de fé, a exemplo de Cristo. E é sobre isso que eu queria muito que a gente pensasse, que a ideia do segundo movimento tem a ver com o nosso particular. Porque do nosso particular é onde tudo começa ao ponto de o externo aflorar. Aquilo que ninguém vê em casa, aquilo que ninguém vê no seu particular com Deus, é o que vai ser o resultado de alguma coisa no externo. O silêncio. Lá a verdadeira fé é forjada. Olha o que vai dizer o Martin Lloyd Jones. A coisa mais importante a saber sobre a oração é que ela deve ser feita em secreto. Muito correspondendo ao que o texto aqui está dizendo. O perigo sempre presente é tornar a oração um espetáculo público. Era justamente o que Jesus estava lidando com os fariseus. Que eles gostavam de se aparecer. Eles gostavam de ir na esquina, levantar a voz, e orar e tal. Né? Como a gente disse, só faltava pôr uma abóbora na cabeça. Essa era a oração feita pelos hipócritas, pelos religiosos. Eles gostavam de se aparecer mesmo. Olha a internet como que não está. Não é? Então, e o pior é que falta discernimento para o próprio povo de Deus quando vê muitos desses hipócritas e lobos e pessoas que representam muito mal a Deus, falsos mestres, e está batendo palma ainda para essa gente. Isso é o mais difícil ainda. Quando falta em nós essa percepção. Mas sabe por que falta? Porque também falta secreto em você. Não só em você, em mim, em nós, no povo de Deus. Aí a gente não consegue discernir. Aí vem um menino de 15 anos, que aqui já virou novidade para todo mundo, né? Todo mundo viu na internet. Viu um menino de 15 anos, fala um monte de bobeira, e tá todo mundo, e tem um monte de gente lá parando para assistir o cara. Não tem vivência nenhuma. Acho que não sabe nem fazer uma equação diferencial, não sabe o que é o sorvetão lá que a gente fazia em física, lembra disso? Lá, Bhaskara, não sabe nada disso aí e acha e diz que é um profeta e não sei o quê, e um monte de gente vindo. Então, olha o quão carente está o povo de Deus de homens sérios, de pessoas que discipulam outras pessoas. Eu fiquei pensando, quem é o pai desse menino aí, né? A gente entra na bagunça, dá risada, né? Vê o meme, e até estava conversando, acho que com o Tiago, falava, poxa, o sarcasmo e a ironia também é uma forma de você dizer que é contra isso. Então tem que desmoralizar porque ele não está pronto para isso. Tem que virar meme, tem que virar chacota para ver se para. Porque está errado demais. Cadê o pai? Cadê um pastor discipulador? Cadê alguém para pegar esse menino para perto e falar assim, eu vou te discipular, senta aí. Então a gente está nessa fase. É triste demais. Então o problema é essa fé performática, que aponta para exatamente isso que Jesus está combatendo ao falar da oração aos fariseus. Uma fé performática, só que rasa, vulnerável, volátil total, não é? Então a oração, o problema não é a oração pública. O problema é uma teologia errada, uma distorção
do ensinamento, uma motivação errada, o perigo é substituir toda essa verdade, esse algo genuíno do coração, por um espetáculo, por algo errado. A oração, de fato e verdadeira, por uma performance. E Jesus vai denunciar isso exatamente no versículo 5. E quando orarem, não seja como hipócritas. Jesus é direto, não seja hipócrita, não seja, sim, não seja. Quando você for orar, não seja assim. Ou seja, o papo de Jesus é bem reto, é bem direto, é bem claro. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Eles gostam, eles desejam aparecer nas esquinas para serem vistos. Olha só se não é exatamente o que tem acontecido. E a grande realidade é que isso está longe de uma postura que agrade a Cristo, que agrade a Jesus. Quando a gente vê isso na internet, é justamente o que Jesus menos deseja. Só que a gente vê o próprio povo de Deus batendo palma. A verdade é que Ele quer que você tenha uma vida de oração no particular e com constância. Esse é o meio da sua fé crescer. Como que está a sua vida no particular com Deus? Se você fosse dar uma nota, talvez, para a sua vida no particular hoje, que nota que você daria de 0 a 10? Primeira coisa que eu queria falar com você é: a fé cresce quando há uma postura correta, de sinceridade. Primeira coisa, sinceridade, uma postura sincera. De fato, só você e Deus. Sinceridade, a fé cresce quando há uma postura correta, e está aí no versículo 5 e 6, que Jesus vai fazer esse contraste com o hipócrita e com o verdadeiro discípulo. Certo? Deus, ele está mais interessado na sua verdade interior, naquele momento que só você e ele, do que a sua aparência exterior. E é bem verdade que naquela fase que Jesus vem, na plenitude dos tempos, e começa a confrontar os religiosos, a fé daquele povo já não era mais uma fé assim, um tanto genuína, interior. Era muito externa, era muito moral demais. Não que não deva ser moral, mas ela era totalmente firmada num moralismo, em algo externo. Eles faziam, eles doavam para serem vistos, para serem aplaudidos, e Jesus vem e desmonta essa teologia equivocada, do externo. Uma teologia da performance. Por isso que depois Jesus vai falar, olha, se você pensar, você já adulterou. Se você já cobiçou, já foi. Você não precisa fazer algo externo, você já não precisa, de alguma forma, praticar para ser pecado. Mas aqui você já pecou. Quer dizer, Jesus elevou a régua. Porque não é apenas o externo, mas começa no interno. Tanto o pecado, quanto o meu relacionamento com o Senhor. Então Jesus está ressignificando tudo. Jesus está falando, o interno é o mais importante. Porque se lá tiver ajustado, o externo também vai ser. E eu diria até mais. O externo vai revelar o interno. Alguém muito relaxado, alguém muito sujo, alguém muito briguento, alguém muito, sei lá, vamos exagerar. Se você for analisar o particular, está bem pior. Porque só vai revelar, a gente é um desdobramento externo daquilo que há no interno. Se eu não tenho nada de bom em mim, como que o meu externo vai revelar o que é bom? Eu posso até enganar. Um dia ou outro. Mas a verdade é que uma hora a casa cai. Porque, como falamos semana passada, o fundamento não é a rocha. O fundamento é a performance.
construiu em cima de uma areia. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Olha só, o hipócrita, ele ora para os outros verem. Mas o discípulo ora pelo seu relacionamento com o Pai. Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é o nosso maior desafio hoje como cristãos. Voltar ao óbvio. Voltar ao simples. Voltar ao simples. Fechar a porta do quarto, orar. Então Jesus está confrontando nada mais, nada menos do que os religiosos da época. Não é alguém que não sabia nada sobre religião, sobre Deus, né, sobre a Torá, sobre os profetas, sobre o Taná, sobre ali o Talmud, um monte de coisa. Jesus estava falando com esse pessoal interessado em teologia. Talvez trazendo um pouco mais para nós hoje, não adianta nada você ler em grego, você saber um pouco de hebraico, você ler as institutas, você ler um monte de livro, você ter lido a Bíblia toda, mas se você não consegue orar, se você não tem uma vida íntima com Deus, um relacionamento com Jesus, não adianta nada. Você é igual esse fariseu cheio de conhecimento, mas nada de relacionamento. E mais do que conhecimento é relacionamento. E eu falo que o nosso slogan não está ali à toa. Deus nos chamou para ser esse tipo de igreja. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. É isso que a gente quer ser como igreja. E é exatamente que isso é o que Jesus quer de nós. Essa é a expectativa de Jesus. Uma primeira pergunta para você nessa manhã. Você ainda se lembra da última vez que você fechou a porta do seu quarto para orar? Ou ler a Bíblia? Você se lembra da última vez que você fechou a porta do seu quarto para orar? Ou aquele lugar que você chama de particular com Deus, pode ser uma caminhada, pode ser, sei lá, um lugar que você sabe que é o teu jeitão de conexão com Deus. Qual foi a última vez que você teve esse tempo de qualidade com Deus? Pensa nisso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu ouço muito isso. Eu não consigo. Será que você já entendeu que antes você precisa fechar a porta do orgulho? Antes você precisa fechar a porta da pressa para ter mais tempo com Deus, da vaidade para ter mais tempo com Deus. Nós precisamos fechar outras portas para que então a gente se desconecte dessas ofertas mundanas que nos distraem. É muita distração, por isso que a gente não consegue. É muita dopamina barata que nos vai entretendo ao ponto da gente passar tempos e tempos em coisas que não valem nada. Que a gente poderia estar lendo a palavra, que a gente poderia estar orando. E é isso que o diabo mais quer, nos distrair. Porque nos distraindo a gente não tem tempo para Deus. E de maneira muito sutil. Assistindo coisa boba que não vale nada, perdendo tempo demais com coisas fúteis. Postura correta e humildade te impulsiona a ir para esse secreto com Deus. Nos falta posicionamento com a gente mesmo. A gente ouve muito se posicione com relação ao mercado, com relação a Deus, com relação a não sei quem, com o chefe, o empregado. Mas e você com você mesmo? Fale para você mesmo, eu vou parar para orar todos os dias. Eu vou parar para ter meu tempo de 3 minutos que seja todo dia. Mas eu vou fazer isso todo dia. E acabou. Pode o telefone tocar, pode ser quem for. Esse tempo é meu e Deus e pronto. É um posicionamento que você tem, é um valor. Por isso que o Martin Lloyd-Jones vai falar disso. Não há nada tão errado quanto orar para ser visto pelos outros.
É performance. A oração é entre você e Deus. Ele quer ver o teu coração. Uma segunda coisa, para a gente pensar no versículo 6, não é? Jesus vai trazer um simbolismo aí, certo? Ele vai falar assim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Então há aqui uma recompensa, há aqui algo oferecido pelo próprio Deus quando a gente tem essa intencionalidade. Então veja, a fé cresce aqui, o segundo ponto, a fé cresce quando eu entendo a importância desse momento, desse lugar certo, desse secreto, chame de como você quiser. A gente precisa ter na mente o quanto isso é importante. Olha que Jesus está querendo nos ensinar. Intencionalidade, intimidade, e Ele espera de nós exclusividade. É você não perder a atenção, o foco de Deus para outras coisas. Começa a orar, aí vai ver o celular. Já foi, né? Já desconectou. Intencionalidade. Eu quero, eu desejo o Espírito Santo, eu quero te buscar. Intimidade. Só você e Deus, você e Ele, exclusividade, a tua atenção focada naquele momento. E aqui no grego a gente vai ter essa palavra, o quarto ali, tameion, né? Ele tem um significado de algo muito particular. Naquela época os judeus não tinham casa igual a gente tem, de quarto de visita, suíte, esquece, gente. Era um cômodo só, 2 e 3 no máximo. Assim, para a classe, sei lá se era média naquela época, né? Era tão precária as coisas, mas era assim, era um cômodo só e às vezes o quarto era no andar de cima, para ficar restrito, né? Então assim, era lá. Eles subiam até o segundo andar, era o quarto geralmente, aonde era a intimidade do pai e da mãe. As crianças geralmente ficavam embaixo mesmo, dormiam na sala, na cozinha, sei lá como é que era muito naquela época. Mas era muito assim. E essa ideia é desse interior mais quieto, um canto, um quarto, um depósito onde você guarda os teus tesouros. Essa é a ideia no grego, como se fosse o cofre onde Deus conhece os seus segredos, o teu coração, onde só Deus sabe, onde você guarda os teus valores mais preciosos, a tua vida íntima, é aí. Só Jesus pode ver. É o coração. Onde é? É o coração. Hoje esse quarto da nossa casa, se você é uma casa, o quarto é o teu coração. Ok? Se hoje nós somos casa do Espírito Santo, aonde é esse lugar secreto? O coração. Então, essa ênfase da oração é que você tenha na sua mente uma intencionalidade de um lugar em Deus. Buscar a Deus com aquela mente, com aquela atitude, com aquela consciência, né, de buscar a Deus de fato. E aí eu trago uma pergunta para você também. Você está disposto a reservar esse tempo diário com Deus para crescer a tua fé, para que você cresça, para que você evolua? Parar mesmo. A gente precisa parar para se relacionar com Deus. Eu vejo muita gente agitada para todo lado. E é uma agitação por ganância. Não é uma agitação porque você está amando mais o teu cônjuge. Não é uma agitação porque você está amando mais o teu filho. Não é uma agitação porque você está amando mais a Deus. É uma agitação porque você quer ganhar mais dinheiro. Vamos ser honestos. E a gente está se matando, e eu vejo as pessoas cansadas, estressadas. Não é à toa que a gente falou sobre burnout. Porque eu preciso ganhar mais.
Eu preciso fazer mais grana, porque eu preciso fazer a viagem que eu vi no Instagram, porque o outro foi também. Porque não estou falando que não pode, mas isso tem consumido os cristãos e eu estou vendo isso. E isso é sério, porque a gente começa a viver em função daquilo e das demandas que a gente tem assistido pela internet, pela televisão e tudo mais. E não por aquilo que a gente deveria ter de relacionamento com Deus, é aquilo que Ele espera de nós, a nossa vida, tudo que Ele tem colocado diante de nós para vivermos. O nosso ministério já ficou de lado, a nossa vida de oração já ficou de lado, o nosso discipulado em casa, o nosso culto doméstico em casa, esquece, nunca mais, pastor. O que é isso? Talvez seu filho já tem 15 anos e ele nunca te viu orar em casa, nunca te viu abrir a Bíblia em casa para ler. E a gente está tendo um lapso muito grande, né? Um gap muito grande dessas gerações, porque a geração para cima, mais velha, tem oração ainda, mas essa geração mais nova, zero. Não tem oração. Não sabe quem foi Moisés, quem foi Gideão, não sabe quem foi Noé, não sabe, gente. Vai por mim. Não conhece personagens bíblicos, não conhece o que significa o Pentateuco, não conhece os profetas, não conhece a narrativa de Israel, não conhece sequer a história da redenção. A criação, a queda, o desenvolvimento pela história de Israel, a redenção em Cristo, a igreja e o final, e a consumação, a glorificação. Eles não sabem. Como que um adolescente, um jovem desse vai conseguir pregar o evangelho um dia? Nunca. Vai se perder. Sabe de quem é a culpa? Sua. Pode engolir seco. Nossa. Começa dos pastores. Minha. Por quê? Porque não se discipula mais. Porque não se gasta tempo mais com as pessoas, ensinando o evangelho. E não é só a informação teológica, é caminhar junto, é ver como eu prego, é ver como eu oro, é ver como que eu lido no dia a dia, é ver como que a gente faz ao comprar pão, não sei, é andar junto, é como funcionava ali Paulo aos pés de Gamaliel. Aonde ele ia junto. Isso era ser um tutor, um mentor, um discipulador. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A gente pode dar tudo para a nossa família. Se a gente não der a consciência do que é o evangelho, a gente falhou. A gente pode ter tudo em casa, o melhor carro, a melhor comida, a melhor roupa, as melhores coisas que a vida possa nos dar, mas se a gente não ensinar os nossos filhos a crer no mesmo Deus que a gente, a pessoa com quem você está namorando, não sei, o teu cônjuge, o teu pai, a gente falhou como ser humano e como discípulo. O mundo não tem nada para nos oferecer além daquilo que é material. E nem precisa ser o evangelho a combater isso, o estoicismo já combatia isso, um monte de filosofia da época, sem ser cristã, já combatia o materialismo, porque sabe que o materialismo é a vontade fútil daquilo que não serve para nada. Quando Alexandre o Grande construiu, né, conquistou tudo, ele ficou em depressão. Tinha tudo. Esses dias aí a Anitta falou aí que está vazia por dentro, mas eu já vi isso, a Madonna também já falou isso há uns anos atrás. Então veja, não é a fama, não é o dinheiro, não é a promiscuidade, não é nada que é externo, o material que o mundo possa dar que vai nos preencher. Se a gente sabe isso, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Para a próxima geração, isso é discipular. Olha, eu estou vendo que você está iludido com tal coisa aí.
Você está iludido com isso daí. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é pecado ter, mas entenda. Entenda, isso não vai te trazer o que você está procurando. Não é pecado você ter um carrão. Não é pecado você sonhar em ir para Disney. Eu já fui, é muito legal. Não é pecado você fazer um cruzeiro. Não é pecado você... Não, lógico que não. O problema é quando a gente coloca toda a expectativa de alegria nessas coisas. A paz que o mundo... A paz que eu dou, Jesus vai dizer, não é? O mundo não pode dar. Não pode. Por isso, a gente precisa entender que nós precisamos ter uma vida de oração, porque assim a nossa fé cresce. A gente evolui. Ali não há aplausos. Ali não há ninguém jogando confete. Ali é só a presença de Deus. Volte para esse lugar. Matthew Henry, né, que é um grande teólogo, tem vários comentários bíblicos, ele vai dizer, a oração secreta, olha só, é a prova mais clara da sinceridade de nossa devoção. Da nossa devoção. A oração secreta é a prova mais clara da nossa sinceridade de nossa devoção. É aquela oração que você está fazendo e não tem o irmão do lado, sabe? Aquela oração que você está fazendo e que não tem ninguém te vendo. Que às vezes você não está preocupado nem se você vai errar o português, sabe? Sabe, bem isso mesmo na prática. É aquela oração que às vezes você não tem nem palavras, mas você está em pensamento falando com Deus. É aquela oração que às vezes você nem fala nada, você só ouve. É essa oração que Deus espera ouvir de você. E quanto tempo faz que isso não acontece? Pastor, talvez eu nunca vivi isso. Então está na hora de viver. Pastor, eu já vivi isso. Volte a viver. Eu lembro de vários momentos que eu vivi com Deus. E confesso, preciso voltar a melhorar, porque eu já fui. Quando eu era adolescente, você conhece a história de Daniel. E aí eu não trabalhava, só estudava. E quando eu li aquilo de Daniel, eu falei, vou fazer isso também. Aí eu orava de manhã, na hora do almoço e de noite. Mas não durou muito, é difícil. Mas vivi uma fase assim, vou querer fazer igual Daniel. Então eu orava 3 vezes ao dia. Tinha lá, sei lá, meus 12 para 13 anos. Mas óbvio, adolescente não tem constância, a gente sabe disso, é muito raro. Mas eu lembro que muita coisa foi respondida. E a partir disso aí, eu comecei a orar. Eu lembro que eu fazia curso técnico de eletrônica na FEG, em Mogi Guaçu. Era colegial técnico naquela época, não sei quantos fizeram, hoje não tem mais, né? E eu fiz eletrônica na época, eu estava fazendo eletrônica. Eu tinha 15 anos, 14 para 15. E eu lembro que toda sexta-feira, os irmãos da igreja iam para o monte orar. Quem lembra dessas coisas, dessas conversas? Era bom. Aí eu saía, descia de ônibus, em frente ao cemitério, olha que lindo. Descia em frente ao cemitério, pronto para orar, né? Descia o cemitério, de ônibus, aí eu subia até a igreja, era uma caminhadona. Aí já estava lá uns 2, 3 carros, e geralmente eu era o último a chegar. E com a roupa da escola, com a mochila nas costas, já entrava no carro dos irmãos e a gente ia para um lugar orar. Geralmente, quando fala monte, né, era numa chácara, no meio do mato, coisa assim, né? Hoje não dá, hoje é muito inseguro, né? Mas a gente ia, e eu lembro que meu pai me levava. E isso me marcou minha adolescência, porque ele me puxava, ele me levava, e eu ia. E lá a gente orava 1, 2 horas, né? E depois ia embora para casa. Uma vez a gente tomou geral da polícia, voltando 5 homens, junho, dentro de um golzinho preto, tudo de touca. Pronto, né? Falei, nós vamos levar bala da polícia. A polícia parou a gente lá. Até explicar que era a Bíblia dentro do carro, aí todo mundo lá, né? Tomando geral, né? Olha cada coisa que acontece. Mas a gente tinha esse desejo. E a gente orava com regularidade. Toda sexta-feira estava orando. A gente viu muitas pessoas sendo libertas de vícios, muitas pessoas sendo curadas por orar pelos outros. São histórias que eu tenho. Se eu sentar para contar, a gente vai longe. E uma terceira coisa
A nossa fé cresce quando o coração sai da religiosidade para a comunhão real. Quando eu deixo a religiosidade de fato. E eu vou para a comunhão, para a verdadeira comunhão. Né? Então, Jesus ensina, primeiro o quê? A oração não é um rec e repete. Quem lembra do rec e repete do Gugu lá, né? Lembra daquilo? Era uma febre quando eu tinha uns 8 anos. E Jesus está falando a mesma coisa, repetições vazias. Fica repetindo, 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 repetindo. Não é isso, oração não é isso, não é repeteco. Oração é sinceridade, espontaneidade, aquilo que está no coração. Deus já sabe do que você precisa. Está ali, versículo 7, no versículo 8. Deus é onisciente. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, o que está no seu coração não é novidade para Deus. Então, se desarme e fala logo para Deus o que está doendo, o que você precisa, o que é impossível. Orar com o Senhor é se abrir com Ele. Esse é o ponto. Ele deseja te ouvir. A única coisa que Deus quer é ouvir a tua voz, porque Ele já sabe o que vai sair. Ele quer que você tenha essa sinceridade, esse relacionamento, e não é recitação, é relacionamento. Certo? Pensa nisso. Talvez uma boa ilustração, não sei quantos já viram aquelas roletas de oração de budista, né? É um negocinho assim que eles vão girando assim. Não sei quantos viram, já viram? Depois vocês procuram lá, roleta de oração, né? Um negócio cilíndrico. Eles vão girando e ali eles acreditam que aquele negócio, as orações vão fluindo e a oração vai chegando até Deus. Mas a gente não precisa ir muito longe não, né? Se você vê um rosário, é a mesma coisa. Eu lembro da minha avó orando, não sei quantos Ave Maria, não sei quantos 10 Pai Nosso e um Glória no meio, né? Glória. E repiteco, e repiteco. Não é isso. Não é isso. Não é desse jeito. Jesus foi claro. Não é assim. Não é repeteco. É você abrir o coração. Esses exemplos revelam que até há aqui um padrão. Há um movimento constante, né? Fica esse repeteco, essa volta, mas não tem nada de relação com Deus. Zero. É mecânico, entende? Até falando de relação, acho que o câmbio do meu carro tem mais relação de engrenagem do que esse tipo de oração que essa galera tem com Deus. É mais pleno a engrenagem de um câmbio do que uma oração assim, não chega, não passa do teto. Não é sobre isso. É relacionamento. Você ensaia o que você vai falar com sua esposa? Você ensaia o que você vai falar com seu amigo? Não. Você fala o que está ali, no momento, o que está no coração, o que vocês estão vivendo juntos. O problema é que Jesus não é nosso amigo. O problema é que Jesus está longe. E aí, vamos inventar um mecanismo aí para facilitar, né? Uma automação. Hoje nós vivemos no mundo da automação, né? Então vamos inventar alguma coisa aí para... Não é assim. Isso funciona para o marketing, mas não funciona para a vida com Deus. Não adianta. A oração do Pai Nosso é o ponto de partida basilar, teológico, para que a gente aprenda a orar. Jesus deixou, inclusive, o exemplo. Além de ele ser o exemplo, ele ensinou como fazer. Então, olha, quando ele fala o Pai Nosso, ele está apontando para a intimidade. Pai Nosso. Certo? Depois ele destaca ali, eu destaquei o santificado, né? Venha o teu reino. O que é isso? Prioridade. Venha o teu reino. Ele está sobre tudo. Ele é primeiro. Então a gente precisa ter o reino como prioridade. Depois Jesus vai falar isso lá na frente, né? Buscai primeiro o reino. Então já está implícito, inclusive, aí, na oração do Pai Nosso. E aí ele vai falar do quê? Olha que interessante, o pão nosso, alimento que a gente precisa. Depois ele vai falar assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, mas depois ele vai falar, eu sou o pão vivo. Jesus é espetacular. Como a mente dele vai conectando com tudo, é lindo. E aí ele vai ensinar a gente a perdoar. Ele vai falar assim,
peça livramento também, perdoe, peça livramento, peça o alimento. Se a gente orasse o Pai Nosso com intencionalidade, sem ser essa reza, a gente estaria aprendendo a orar como deveríamos. E a partir daí a gente vai colocando palavras novas e a gente vai ali. É treino, quanto mais você orar, mais você aprende. Dependência diária de Deus. Pedir para Deus te dar a comida é depender dele. Pedir para ele te ajudar a perdoar é depender do Senhor. Pedir para ele te livrar é depender dele, não da polícia, não de um revólver, não de alguma coisa. Ainda que seja uma graça comum o trabalho dessas pessoas, inclusive existem irmãos que fazem isso, mas a nossa verdadeira dependência tem que ser de Deus, certo? E uma pergunta então, até quando você vai enganar a si mesmo, chamando de oração o que Deus nem reconhece como comunhão? Até quando? Está na hora de mudar. Quando que você vai parar de dizer palavras da boca para fora e não do coração? E não do coração. É isso que Jesus quer nos ensinar. A sair desses automáticos. A sair dessas coisas que não tem nada a ver com o que Ele espera de nós. Será que algum dia você teve de fato um relacionamento com Deus? Se sim, volte. Se nunca teve, tenha. Pensa nisso. Richard Baxter, que é um teólogo que fala muito sobre o pastorado, né? Pastor de pastores, um cara muito nessa linha. Ele vai dizer, o coração sem Deus é um templo vazio. Um coração sem Deus é um prédio abandonado. E a oração sem coração é um insulto, não uma adoração. Olha como é profundo. Eu sei que bate forte, mas é isso. Quando a oração sai da religiosidade e entra no terreno da comunhão, ali a gente começa a viver algo real com Deus. Ali a gente consegue, de fato, perceber o que está sendo transformador em nós ou não. Consegue perceber? Nós precisamos adentrar ao terreno da verdadeira comunhão com Deus. A gente se preocupa demais. Ah, mas a Europa teve apagão. Ah, mas não sei o quê. Que tenha tudo. O importante é que se acabar tudo, eu vou estar com Deus amanhã. A gente precisa confiar em Deus e isso nos leva. Por que você acha que Daniel, ele suportou a cova? Do nada? Não, porque a Bíblia já estava ensinando que ele orava 3 vezes ao dia. E se virava para Jerusalém, abria a janela do seu quarto, e ali ele orava a Deus 3 vezes ao dia, uma vida de comunhão. Ele teve coragem, ou seja, ele estava plantando no secreto aquilo que ele viveu lá publicamente. Ele aguentou o rojão. Sabe, é aquela plantinha que você jogou a sementinha, né? Tapou, aí você vai com a água todo dia, vai lá com o regador todo dia, vai crescer. Agora, se você vem para o culto, a palavra cai no coração, e aí você não rega, a semente não vai crescer. Não é óbvio? É simples. Então não basta, por isso que semana passada, não basta você somente ouvir, você precisa praticar. E isso é um desafio para todos nós. Constância. A fé não é diferente, ela precisa ser regada diariamente na oração. No seu tempo com Deus, na vida devocional. Certo? Talvez você já entendeu o que eu quis dizer essa manhã. A oração, a importância da vida devocional. E ainda assim você está pensando, tá bom, pastor, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer, me ajuda. Talvez você está pensando, me ajuda, pastor, eu não sei o que fazer. E não é na força do seu braço mesmo. Não é na força do nosso braço que a gente senta para orar.
não é algo da nossa vontade. A gente precisa, presta atenção, desejar o Espírito Santo. Desejá-lo. Desejá-lo. Ele é Deus. E como filhos de Deus, a gente precisa desejar a pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa, desejar a presença. Assim como um lugar que você deseja muito ir, você precisa desejar Deus infinitamente mais do que qualquer outra coisa. Desejar, você precisa amar a pessoa do Espírito Santo. Ele precisa estar na sua mente. Eu quero orar hoje, eu desejo. Espírito Santo, eu te quero. Eu não consigo, mas eu te quero. Eu te quero. Eu quero buscar a tua face, eu quero ser seu amigo, eu quero que o Senhor seja meu amigo. Eu quero, eu não consigo, mas eu quero, Senhor, me ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Tem que começar assim. Aí é o ponto de partida. Rendição. O princípio da adoração é a rendição, é quando eu me rendo. Isso é dependência de quem Ele é. Isso é dependência. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Você quer uma fé inabalável? Você precisa de uma devoção inegociável. Inegociável. Não há negócio. Você não negocia. Jesus não apenas ensinou o secreto, que a gente vê que ele orava, ia para todo lado, mas ele viveu plenamente no secreto. Foi uma vida inteira em comunhão com o Pai, em oração, ele orava, Jesus jejuava, ele saía, ele se retirava para lugares solitários. A Bíblia fala isso. E orava. A gente precisa olhar para a vida de Cristo. Isso é um princípio de devoção inegociável. Em cada passo da sua vida, em cada negócio que você fizer, você precisa buscar Deus. Jesus cultivou a oração. Isso é uma disciplina espiritual. Resultado, no deserto, ele venceu a tentação. Não foi? Passou a noite inteira orando com os 12, para escolher os 12, perdão. Passou a noite inteira orando, jejuando para escolher os 12. Jesus. Para escolher os seus discípulos. Aí nós vamos escolher um diácono, um presbítero. Ah, vota naquele ali. Ah, ele é meu amigo. Ah, mas eu vejo demais isso na igreja presbiteriana. Ah, vota naquele fulano lá, ele é bom de dízimo. Ah, vota naquele outro lá, ele é palhaço, ele é bacana, vai alegrar a gente. Quando que a gente vai mudar? E isso vale para as coisas comuns. Então percebe que Jesus ele nos ensina a fazer e viver cada passo da nossa vida. No Getsemane, a alma de Jesus foi esmagada. Ele começou a sangrar antes mesmo da cruz. Você já percebeu esse detalhe? Ele já estava sangrando e suando sangue antes de ir para a cruz. A gente às vezes não percebe. E ele orou. E ele orou por isso. E por isso ele venceu a cruz. Porque ele já estava orando antes. Jesus tinha uma vida de oração. A fé nossa é forjada em Cristo no particular. E essa é a obediência que nós precisamos copiar de Cristo, né? Cristo teve a sua fé forjada no particular. E esse é o motivo dele ser vitorioso na cruz. E esse é o nosso motivo também. Jesus venceu o pecado pela obediência no secreto. Jesus venceu a morte porque teve uma vida de oração, de relacionamento, de conexão com o Pai. Podemos falar de outra forma, a vitória de Cristo no Calvário é efeito de uma vida de oração, de sucesso, vamos dizer assim, de particular, de secreto. Por isso que ele vai falar com propriedade, né? E ele ensina sobre fechar a porta. Não é um conselho moral, não é bonitinho, é essencial. É disciplina. É um convite redentivo que funciona. Ó, se vocês orar, o Pai vai recompensar. E vocês vão orar sim. Dá o pão de cada dia, perdoa aquele que tem nos ofendido, e tal, nos livra do mal. Oração, tudo isso está dentro da oração. É o relacionamento com o Pai. E sabe que eu aprendo também? Que mais do que isso, na cruz o véu ele é rasgado, e a gente sabe disso. Tornando o quê? O nosso coração, o santo dos santos. Eu tenho acesso.
Só que hoje a gente tem um acesso e não entende como privilégio. O meu quarto, o meu coração é o santo dos santos e a gente não percebe. Ele se tornou isso por causa de Cristo. Pelo sangue de Cristo, hoje a gente pode orar ao Pai como filhos amados. A gente pode orar com intimidade. O secreto só é possível porque Jesus venceu a cruz. Jesus venceu o pecado. O secreto é precioso porque o Pai nos espera ali com exclusividade. Tem algo que só lá você vai receber de Deus. Que só lá você vai entender. Porque é bíblico. O Calvário é a prova de que a vitória no secreto antecede a vitória pública. Quem vence no quarto, vence no mundo, vence em qualquer lugar. Quem vence no secreto, vai vencer em qualquer lugar. Para você guardar então um resumo aí, ó. Há uma postura correta de sinceridade. A tua fé cresce quando há uma postura correta de sinceridade. A tua fé cresce quando você entende, ou eu entendo, o que é a importância do lugar secreto. E a nossa fé cresce à medida que nós entendemos quando o coração sai da religiosidade e vai para a comunhão real. É sobre isso. É sobre essa postura. Como que a fé cresce por meio da oração e disciplina espiritual? Está aí. Sinceridade. Secreto no coração, intimidade. Quando a gente sai da religiosidade para a comunhão, relacionamento, exclusividade. Tudo isso Jesus ensinou. Mas vamos lá. Antes de passar um desafio da semana, talvez você que é novo na fé, nunca fez isso. E eu falei, não, eu quero fazer algo mais prático. Então talvez você nunca fez isso. Vou te ajudar. Faça isso aí, ó, um modelo de oração de 10 minutos por dia. O que você vai fazer? 2 minutos de oração. Você vai começar na sua casa. Oração inicial. Qual que é o objetivo? Acalmar o coração e pedir a presença e direção de Deus. Primeira coisa, 2 minutinhos. Você vai fazer isso. Deus, obrigado pela vida. Só agradece. Obrigado pela vida, obrigado porque eu estou aqui, obrigado pela minha casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado. O Senhor sabe. Obrigado. Vai agradecendo. Ele só quer ouvir tua voz. Depois, você vai fazer assim, ó, 4 minutinhos de leitura bíblica. Aí você vai ler a Bíblia. O objetivo, ó, ler um pequeno trecho com atenção e reverência. Assim, é um alimento. Eu não estou buscando teologia, eu não estou buscando... não, eu estou querendo que o Senhor me alimente através do texto. Você vai fazer isso. 2 minutinhos de oração, 4 minutos de leitura bíblica, sei lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e você vai lendo. Não deu 4 minutos? Lê de novo. Volta, vai lendo, vai entendendo. Lê devagarzinho. Tal, beleza, você terminou de ler. Agora você vai meditar. Uns 2 minutinhos. Medita. Qual que é o objetivo? Refletir a profundidade do texto, da verdade que o texto está falando. Nossa, o Senhor está falando que Ele é o meu pastor. Nada falta. Isso significa que Ele cuida, que Ele me ama. E você vai ali, ó, meditando. No vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele não me desampara. Deus está presente nesse momento difícil. Você está ali, ó, meditando. Está entendendo? Você está fazendo pergunta para o texto. Por que Davi falou isso? O que significa essa palavra? Você está meditando, profundidade. Certo? Será que eu estou confiando no Senhor? Será que de fato eu confio que Ele cuida de mim? Será que Ele é o meu pastor? E você vai falando com você mesmo. Qual área da sua vida precisa de refrigério? Que eu preciso ir para águas tranquilas? Então, tá vendo? A tua mente está trabalhando, você está meditando. Isso 2 minutinhos. E eu falo para você, você vai ver como é uma eternidade. E no finalzinho, mais 2 minutos de oração. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai responder a Deus com sinceridade, com base no que você leu e meditou. Deus, obrigado porque o Senhor é meu pastor. Obrigado porque eu estava lendo essa palavra e como é bom saber que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas.
E por amor do seu nome, não tem nada a ver comigo, é para a glória do seu nome. E o Senhor cuida. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Louvado seja o teu nome. E você está orando e lembrando o que você leu, o que você meditou. Isso é um devocional. Uma vida particular. Você orou de maneira simples, 10 minutinhos. Gente, se vocês fizerem isso todos os dias, 10 minutinhos, depois eu sei que vai ter gente disputando para a gente contar a testemunha aqui. Guarde isso no seu coração, para te ajudar. 2 minutos de oração, 4 minutinhos de leitura bíblica, 2 minutos de meditação e 2 minutos de oração. Você precisa ter intencionalidade, você precisa querer fazer assim. É muito fácil apertar o play e ouvir um podcast. Isso é uma maneira passiva de relacionamento. Deus te quer uma maneira ativa. Isso é ativo. Você quis, você está indo de frente, você está orando, você está lendo, você está pensando, você está orando no final. Você não está, alguém não está no meio desse negócio. É você e Deus direto. Não que você não possa ouvir uma mensagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa ter esse tempo com Deus. Próximo passo, olha lá. Agora é para você pensar. Quando? Já pensa aí. É para ser prático hoje. Quando que você vai ter esse tempo com Deus? Determine um horário fixo para você orar, para você ter a sua devocional. Já vai pensando aí. Amanhã vai ser nesse horário. Vai ser na hora do almoço, vai ser de manhã. Vai ser no banho, eu não sei. Não sei se você vai conseguir ler a Bíblia no banho, né? Mas tudo bem. Mas às vezes eu oro, estou tomando banho, vou agradecendo a Deus. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas senta, né? Toma teu café, leia a Bíblia, faça isso que eu estou te dizendo. Outra coisa para te ajudar, onde? Escolha um lugar específico. Senta na sala, liga o YouTube, bota uma paisagem lá. Geralmente eu faço isso aí. Eu vou para a sala, eu coloco o YouTube lá, boto uns lugares bonitos lá da Suíça, assim, os lugares bonitos, mesmo, aquelas paisagens maravilhosas, fica aquelas musiquinhas. E tem tudo para crente hoje no YouTube. Pode buscar lá. Oração guiada, devocional, momento para reflexão, tem tudo que você procurar, tem lá. Escolhe o que você mais gostar, bota o fundinho lá e vai ler a Bíblia. Já faz o café, já toma o café, lê a Bíblia, 10 minutos. Faz isso todo dia. Depois, como? O como eu já ensinei. O método. Né? Ore, leia e medita. Esse é o como. Certo? Quem? Você e Deus. Só. Só. Você e Deus. E o porquê, né? Para te dar mais motivação. Porque é o teu crescimento espiritual. É você ter mais fé, você ter mais confiança, relacionamento, tá tudo aí. A gente precisa ter mais intencionalidade com as coisas de Deus, porque pelas coisas pelas quais a gente trabalha, a gente tem. A gente faz mais do que isso todo dia. Para resolver um problema, a gente faz lá um 5 porquê, um Ishikawa, um 5W2H, é uma automação não sei do que, um business não sei das quantas, é o Trello daqui, o Monday dali. Aí para ler, fazer uma oração, a gente... Não é verdade, gente? É verdade. Então, vamos ter mais intencionalidade, é um convite para você crescer, isso vai te dar mais, esse hábito vai fazer você crescer espiritualmente. E para finalizar, Deus não te pede mais esforço. Isso seria algo pelas obras. Deus não te pede mais esforço, Ele quer mais atenção. Jesus quer a tua atenção. Assim como, eu não quero que o Theo faça nada por mim. Eu só quero que ele me chame de pai. Eu só quero que ele pule no meu colo e me dê um abraço quando eu não estou esperando. Você está entendendo o que Deus quer de você? Só quem é pai sabe como é que é essa dinâmica. E a paternidade é bênção por causa disso, porque nos ensina a se relacionar melhor com Deus. Não é tão bom quando sua filha pula no seu colo, seu filho pula no seu colo e fala, papai, eu te amo, não é bom? É isso que Deus está esperando de você. É só isso.
ele quer mais atenção, ele quer relacionamento, e você de volta ao lugar onde a sua fé floresce, perto dele. Sua mente encontra paz, seu coração lembra que você é amado. Tem muita gente com crise de identidade, muita gente ansiosa, muita gente mal emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque está longe do Pai, meu Deus do céu. O Pai da segurança. O pai e a mãe trazendo para nós no dia a dia, né? O pai, a mãe, a família. Deus é esse pai. A gente precisa estar perto, a gente precisa estar ouvindo a voz, a gente precisa querer estar junto. Não faz sentido. Como que você pode chamar de Senhor e Pai ou ainda Salvador alguém com quem você não se relaciona? Essa pergunta tem que mexer com você e você precisa sair daqui pensando nisso. Não dá. É isso que Jesus falou. Chega de hipocrisia. Chega. Basta. Não dá para a gente chamar de Senhor, de Pai, de Salvador, alguém com quem eu não me relaciono. É hipocrisia. Não dá. Por isso, vamos orar. Vamos orar.